só que em latim aí ficou delirium. Tem dois tipos. Tem basicamente o hiperativo e o hipoativo, tá? O delirium hiper ou hipoativo, a pessoa fica calminha, quieta, confusa, mas na dela. Pode ficar chorando, pode entrar em depressão, pode, sei lá, ficar falando um monte de groselha, mas ela fica mais quietinha. Hipoativa, ela fica dormindo, ela fica sonolenta o dia inteiro, ela não acorda, não reage por nada. Uma pessoa que está com escala de coma de Glasgow, baixo, uma baixa pontuação, e está quietinha. Esse é um dos piores para você diagnosticar, porque você não sabe se a pessoa está entrando em coma ou está em delírio. Você não sabe se a pessoa está, sei lá, medicada ou o que está acontecendo. Ou só está dormindo. E tem o delírio hiperativo. O hiperativo é o que está dando soco, chute, é o que fala que vai sair, é o que grita, é o que sai do hospital, é o que saca acessos, é o que dá trabalho. Esse é o mais fácil de reconhecer. É aquele que está gritando na UTI que você sabe que ele está confuso. Nenhum nem o outro, eles estão conscientes do que eles estão fazendo, tá? Alguém aqui é sonâmbulo? Já acordou em pé assim, ou fazendo uma coisa esquisita? Eu acho que a melhor. Eu não bebo, nunca bebi tanto também, eu nunca fiquei bêbado, mas eu acho que deve ser equivalente a você estar um pouco bêbado de não saber o que está acontecendo direito, parece que está faltando algumas cenas. É a mesma coisa. Eu não sei o que está acontecendo, tem gente me machucando, isso aqui está doendo, eu vou sair daqui. Que é você, me solta, deixa eu te dar um soco para me defender. É mais comum com pacientes mais idosos, é mais comum com pacientes que estão há muito tempo internado. O que mais? O que vocês lembram aí de delírio? O que mais pode causar delírio? Febre? Não. Doença grave, infecção grave, pode. Desidratação, desnutrição. O que mais? A glicemia alta também, não pode? Pode, pode sim. Infecção urinária também, né? Pode, infecção. Uma coisa que eu falei que é a intoxicação ou abstinência de drogas também. Se alguém que já tentou parar de fumar, vai entender que fica ansioso, hiperativo. Então, pacientes idosos que ficaram muito tempo, que estão muito tempo internados, pacote completo para fazer delírio. Pacientes que ficam muito tempo na cama, de modo geral. Vamos pensar agora. Bom, sintomas: confusão mental, alucinação, agitação, desorientação, incapacidade de pensar com clareza. Assim, não adianta você falar, oi, você tá bem, você tá aqui e tal. A pessoa pode até conversar, mas ela pode esquecer isso facilmente, tá? Agora vamos pensar como é que a gente pode tratar isso. Tudo bem, tem alguns medicamentos que podem ajudar, deixar a pessoa mais calminha, mas que mais? Que mais se vocês conseguem pensar como físio? Acho que qualquer um aqui se já dormiu às vezes de tarde e acordou sem saber mais ou menos que horas são, ou tomou um susto porque já está de noite, ou enfim, alguma coisa assim. É isso. Você acorda meio perdido por alguns segundos, mas é que essas pessoas, nesse caso, ficam por muito tempo desorientadas, tá? O que vocês conseguem pensar? Como que eu posso ajudar esse tipo de paciente? Tentando acalmar ela, né? Mostrando para ela onde ela está, tentando conversar com ela na maior Boa. calma possível, orientando ela, né? Do que aconteceu. Perfeito, Dê. Assim, uma coisa boa é falar, olha, você está no hospital, você está bem,
Você falou uma coisa legal. Tenta explicar para a pessoa o que aconteceu. Você está aqui, você está internada, você fez uma cirurgia, você tenta trazer um pouco de razão ali para a pessoa. Fale calmamente, tá? Esses dias eu fui fazer um treinamento numa UTI e eu ouvi de longe um enfermeiro sendo super grosso com uma paciente que estava confusa, falando que estava sem roupa. Ela estava sem roupa. Uma senhorinha de 82 anos gritando que está sem roupa e pedindo ajuda. Ela está sem roupa, está num lugar que ela não conhece, estava frio, estava de noite, e tem um cara que ela não conhece do lado dela. Eu acho que ela tem mais do que razão suficiente para estar gritando socorro, estou pelada, me ajuda. Então, primeira coisa, conversa, explica. O que mais? Pensa, vamos pensar de fora para dentro. O ambiente. O que a gente poderia fazer em relação ao ambiente para deixar essa pessoa um pouco mais tranquila? Um ambiente. Se puder Eu não tirar sei se ela do leito para andar um pouco com ela, tentar Boa, levar ela num espaço mais agradável, onde ela possa se sentir um pouco confortável, até boa. mesmo para ela poder ter noção do tempo, do momento. Acho que seria mais aquela questão de humanizado, né? Poderia dizer assim, como você comentou, né? Desse enfermeiro. Muitas vezes as pessoas estão tão vendo a hora de terminar o plantão e ir embora, né? Que tipo assim, não vai ser isso que vai acontecer no meu plantão, né? Que eu ouvi esses dias, né? A paciente precisava fazer alguns exames, né? Precisava aspirir, aspirar ela, e aí o enfermeiro pegou e falou: Não, eu não vou fazer, vai a físio fazer. Né? E aí a físio pegou e falou: Tá, mas já tá no meu horário de sair, você pode fazer. Aí ficou o joguinho, né? E aí, no fim, a físio foi lá fazer, porque senão o enfermeiro ia deixar ele lá, né? Afogando. Então é triste, né? Você compartilhar uma situação dessa e saber que poderia o outro se colocar no lugar dele e falar, poxa, deixa eu fazer, né? Deixa eu ajudar. E se fosse meu pai? E se fosse minha mãe? Né? Então, assim, se colocar na necessidade daquele paciente, que nós estamos ali para ajudar eles, né? Não é para Perfeito. ver a minha vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade do paciente. Então, acho que assim, o que a gente precisa, né? O que eu espero de mim é isso, num caso desse, eu procurar ser o mais humano possível, sabe? Tentar, né, trazer essa pessoa para uma realidade e confortar ela, porque nós não Uhum. sabemos. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo no sentimento dela, pode melhorar como pode piorar. Essa é a minha opinião. Não sei se eu estou certa. Eu acho. É difícil dizer que sim e que não, porque é uma coisa um pouco mais subjetiva, mas eu acho que sim. Eu daria toda a razão. E assim, se você quiser falar, não, mas não tem que ser assim, não. Tem que tratar do jeito racional. Quer ser do jeito racional? Você está sendo pago para cuidar dessa pessoa. Isso é o jeito mais racional possível. Você está ganhando dinheirinho no final do mês para você ser uma pessoa legal com essa outra pessoa. Então seja uma pessoa legal. Ah, é uma boa ideia tirar o paciente do leito, conversar. Quando possível, tirar o paciente do leito é sempre bom, tá? Sair da cama é muito bom. Eu sei que quando você tá meio gripado, fica o dia inteiro mais quieto, mais blé, deitado o dia inteiro. Não dá para ficar deitado o dia inteiro, mas você tenta. É horrível. Você acorda, sei lá, alguém que já dormiu, sei lá, um domingo quase que inteiro e acordou 6, 7 horas da noite, e aí não dá sono à noite? Esse tipo de paciente, esse paciente não, também, mas isso também acontece com a gente. Eles estão em duas coisas distintas que são tão problemáticas uma quanto a outra. Que é, ou essa pessoa está dormindo o dia inteiro, imagina, você acorda, tá, já assisti televisão. Ah, mas eu trouxe um livro, legal, já li meu livro também. Ah, e agora eu já conversei com a minha mãe, e agora. E agora? Então,
algumas coisinhas bobas, assim, são muito boas para nossa rotina. Por exemplo, eu acordei de manhã, tinha sol. Eu tomei café da manhã, eu trabalhei, eu almocei, depois o sol começou, eu continuei trabalhando, o sol começou a se pôr, eu tive um pouquinho de fome, jantei, estava de noite, eu dormi. É bobo, mas quando você acorda, muitas vezes meio-dia, você já não tem a sua manhã. Aí você não sabe se você já deveria estar com fome ou não. Mas aí você vai sentir, você come o horário que a comida vem, ou não. E muitas vezes você já fica com sono de novo e dorme de novo. Então, esse tipo de paciente tem dois problemas graves. Ou ele dorme muito, ou ele não dorme nada. E se você não dorme nada também, você começa a ficar mais confuso ainda, começa a ficar mais sonolento e enfim, os dois são problemáticos. Como que eu posso ajudar nesse tipo de situação? Alguém aqui já ficou num quarto de UTI, ou numa UTI, ou numa enfermaria? Tinha janela? Eu não entendi a pergunta, professor. Se alguém aqui já ficou num hospital, ou alguma internação assim, um pouco mais prolongada. Já fiquei um mês internado na Caramba, enfermaria. Miriam. Nossa, acho que você pode. Bom, com certeza você pode falar muito bem pra gente também como é que foi. Mas, nesse sentido, lembra de janela na sua internação? Tinha janela, porque eu tava na enfermaria. Nossa, Tava que bom. gestante e aí eu fiquei na enfermaria. Gente, Mas normalmente janela na UTI salva não tem, muito. né, janela? Esse é um problema. O ideal seria que toda UTI tivesse uma janelona. Mas a gente sabe que o ideal não é o que acontece, né? Janela ajuda muito a você entender que hora do dia é. E assim, não preciso saber que são 3 horas e 25 minutos. Não, mas eu preciso saber que está de dia. Não é raro desses pacientes acordarem, às vezes, de madrugada e falando que sabe, que tá acordado, que já vamos começar o dia. Nossa, quantos pacientes eu já não fui atender? E isso é o que mais acontece. Deles ficarem dormindo quase que o dia inteiro. Aí eles acordam e pensam, nossa, hoje vai acontecer isso. Mas já são 5, 6 horas da tarde, sabe? Ou então daqui a pouco eu vou tomar café da manhã, mas já são 9, 10 horas da noite, já tá quase, já passou da hora da janta. Então, janela é importante. Você vai encontrar algumas pessoas mais ranzinzas que vão falar para você fechar a janela. Sugestão: ignora e abre. Essa pessoa mais ranzinza também vai se beneficiar se você abrir a luz, deixar o sol entrar, enfim. Deixa a pessoa ver a vida lá fora. Isso ajuda muito. Ver o sol ajuda pra caramba. Horários, rotina. Eu almoço mais ou menos aí meio-dia, 1 hora da tarde, já almocei. Eu vou dormir mais ou menos aí 10, 11 horas da noite e já tô morrendo de sono. Então vamos tentar manter sua rotina dentro do hospital também? Tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda tarde. É importante tentar manter a sua rotina o mais parecido possível do que é aqui fora, porque isso vai ajudar a sua cabeça a funcionar melhor lá dentro. Medicamentos, essas coisas sempre vão ajudar. Gente, é uma coisa boba, mas temperatura. Estresse de modo geral machuca muito. Calor demais é horrível, frio demais não dá nem para pensar. Então, conforto, mas manter a pessoa o mais ativa possível. Fechou? Uma outra coisa que eu não coloquei, mas pacientes idosos também com demência. Demência é o que. Deixa eu explicar uma coisa que eu acho que é bom vocês entenderem. Demência deixa você um pouco confuso com alguns pontos. Delírio causa a mesma coisa. Então, pacientes com demência têm mais facilidade de ter delírio. E qual o problema do delírio? De curto prazo é você se machucar. Você pode se arranhar, pode se sacar um tubo, um acesso, pode se machucar grave. Agora, de médio, quando eu falo de médio, é 1 dia ou 2 dias, é que se torna um ciclo vicioso, onde você começa a ficar mais confuso e por conta da confusão você acaba ficando mais tempo quieto, mais tempo na cama, mais tempo parado, com medo, que vai piorando o seu delírio. Ou
se alguém intervir, no sentido de dar mais remédios, ou de chumbar a pessoa, mais medicamento, te deixa mais prostrado, te deixa mais confuso, que faz entrar mais medicamento. Mais uma vez, amarrar é a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que está confusa. Às vezes é necessário, mas é a pior conduta sempre. E como a Denise falou, conversa, explica, vê como é que estão as coisas, bate papo com a pessoa. O senhor sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, hoje é quarta, hoje agora está de noite, hoje fez frio, hoje choveu um pouquinho, hoje está chegando a Páscoa, enfim. Traz um pouco de razão ali para a rotina da pessoa. Isso ajuda muito. E acho que principalmente para o fisioterapeuta, que tem um papel muito importante nisso. Dá para morrer de delírio. Não diretamente. Dúvidas? Como é que vocês estão aí sobre delírio? Como assim uma pessoa morrer de delírio? Primeiro porque, por exemplo, vamos pensar nesse caso desse seu paciente. Isso já aconteceu na minha frente. A pessoa ficar agitada e a primeira coisa que ela faz é tentar tirar tudo que está nela. Uma das primeiras coisas que sai nessa história toda é o tubo. Porque o tubo tá incomodando. Poxa, incomoda pra caramba. Tá lá dentro da sua boca, dentro do seu pulmão. Então a primeira coisa que sai é o tubo. Com sorte, é um tubo que sai de uma vez tranquilamente, sem te dar maiores dores de cabeça. Com sorte, porque o tubo tem um cuff na ponta. E quando a pessoa puxa aquilo ali sem tirar o cuff, ela arranha toda a garganta. Isso aconteceu comigo, tá? Não comigo, mas com um paciente meu. Na hora que o paciente puxou, paciente jovem, a gente tá falando de 26, 27 anos. Na hora que ele puxou, arranhou toda a garganta. Na hora que ele arranhou, ele continuou puxando, puxando, puxando e tirou o tubo. Só que aí, como ele machucou, a traqueia teve um edema e fechou. Quando fechou, ele não conseguia mais respirar. Eu não vou nem colocar a situação onde a pessoa faz tudo isso e o enfermeiro não está do lado para ver. Eu vou colocar numa situação perfeita onde a pessoa viu o que está acontecendo, tentou evitar, mas não deu. A pessoa puxou. Foi o que aconteceu nesse nosso paciente. Na hora que a pessoa puxou, teve edema, ficou bem cansada, bem desconfortável. Vamos ter que entubar de novo. Na hora que a gente foi entubar, não conseguiu pegar acesso, porque ficou um edema enorme na garganta da pessoa. Tenta entubar, a pessoa parou de respirar e morreu. Então, diretamente é um problema. A pessoa pode morrer porque sacou um medicamento que estava entrando, droga de noradrenalina, por exemplo. Até você pegar um novo acesso central, a pessoa pode morrer. Pode tirar o tubo e morrer. Ou indiretamente. O que vocês conseguem pensar de indireto? Como que um delírio pode matar de forma indireta? Acho que a Denise ainda falou uma coisa legal. Quando o paciente está muito tempo parado, ou delírio restrito, amarrado, aumenta, por exemplo, o risco de infecção, ou porque machuca, ou por lesão por pressão, ou por infecção de urina. Sem contar que a pessoa está amarrada e está prostrada, e isso é a pior coisa que tem para o sistema imunológico. Então, qualquer infecção vira um problemão. Então, diretamente se machucando, indiretamente por complicação. E a maior parte dos delírios são reversíveis, tá? Então, parou, voltou a viver, vai acordando rotina, a pessoa vai voltando. Alguns não. O que é bem difícil de pensar. Mas algumas lesões são neurológicas e definitivas. Então, muitas vezes é uma pessoa que vai ficar confusa. Muitas vezes não, mas é uma pessoa que vai ficar confusa para sempre. Uma demência um pouco mais avançada. Como é que vocês estão aí? Você pode colocar aqui indiretamente
Delírio aumenta tempo de hospital, aumenta tempo de UTI, aumenta tempo de cama, que aumenta a dependência para atividade de vida diária, aumenta morbimortalidade, complicações, e por aí vai. Tá bom? Fora impacto negativo na qualidade de vida para o resto da vida, né? É normal uma pessoa ter lesão por pressão em uma semana, assim? É normal ter lesão por pressão, às vezes, imagina, 10 horas, 12 horas na mesma posição. Acho que a partir de 4 horas você já começa a ter uma lesãozinha ali. Um grau 1 já aparece. É normal. Ah, Imagina tipo, umas... eu pensei que, tipo, se a pessoa você começasse a fazer a mobilização, sabe? Alguma coisa Uhum. assim, já diminui. Diminui e melhora muito. Mas onde machucou vai precisar de muito mais tempo para cicatrizar. A gente está falando que uma semana a gente já tem uma lesão, certamente, se assim, num paciente que está abandonado, por exemplo, que não está sendo bem cuidado, uma semana já tem uma lesãozinha aí das feias. Daqui a pouquinho, quando a gente encerrar essa gravação, eu mostro para vocês um caso bem complicado de imobilização. Aliás, eu acho que eu consigo mostrar. Eu vou mostrar, ó, imagens feias, tá? Deixa eu trazer vocês para cá. Vou contar a história primeiro. Paciente, usuário de algumas drogas, lícitas e ilícitas, teve um acidente de moto, se eu não me engano. Um TCE bem grave e ficou internado com a gente. Deixa só eu separar umas fotos aqui. Eu acho que nenhuma vai mostrar o rosto. Não, nenhuma vai mostrar o rosto. Esse daqui foi um paciente que a gente apresentou na faculdade. Uns alunos meus que apresentaram esse caso clínico. Foi bem legal. Quando eu falo lesão por pressão, não pensa só na clássica da sacral. Lesão por pressão aparece na orelha, na nuca. Por exemplo, agora, aí nesse caso, na cabeça. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Se eu mudar a imagem, deixa eu ver. Continuam vendo? Sim? Que bom. Agora a perna, né? Legal. Essa daí é uma lesão na parte anterior da perna. Então, na canela. Repara aqui em cima, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas um pouco abaixo do joelho, uma mancha mais escura. Isso já é uma lesão de pressão. Repara na parte anterior como tá meio que a palavra descascando faz mais sentido, mas é muito feia. Mas já está saindo um pouquinho da pele, da camada mais superficial. Isso já é uma lesão de pressão bem forte. Tá vendo essas manchinhas? Isso é a borda medial do joelho. Então, um joelho batendo no outro causou esse tipo de lesão por pressão. Isso daí, chutando baixo, assim, a gente está falando de 12 horas, já é o suficiente para causar uma lesão assim. Vai ficar um pouquinho mais pesado, tá, gente? Então, se alguém não tá com muita vontade de ver coisa feia, só vai ouvindo aqui o que eu tô falando. Essa daqui são as costas do paciente. Repara ali na nuca, como já tem uma lesão necrosada no cabelo. Isso daqui são 2 semanas, tá? Então, não lembro se vocês lembram da classificação de lesão por pressão, mas isso já tem exposição de tudo, tudo. Já tem tecido necrosado ali em cima também. Então já é uma lesão bem grave. Isso daqui demorou 2 semanas para aparecer, porque esse paciente estava sem acompanhante. Isso daqui é a coxa. Esse ponto de necrose não dá para classificar, porque a necrose esconde, mas pode ser profundo ou superficial, mas certamente não é só a pele que está necrosada. E a nuca, como eu tinha falado para vocês. Então, assim, gente, não é uma coisa que não é tão difícil assim de aparecer.
E quando Professora, mas aparece, da lombar cicatrizou? Miriam em especial, não. Esse paciente faleceu por culpa das complicações. O que é bizarro de pensar é isso. É um paciente que, tudo bem, ele sofreu um acidente gravíssimo, mas ele estava vivo e estava estável. Então ele não tinha o porquê falecer. Quer dizer, por culpa das lesões por pressão, tinha. Mas eles faziam mudança de decúbito? Não, infelizmente não, Miriam. Olha, para aparecer uma lesão por pressão embaixo, vocês conseguem Desse imaginar jeito aí. como que isso daí apareceu? É, porque não Colo fazia mudança de decúbito, né? Colocaram o pé dele apoiado no pé da cama, assim, ó, na beirada da cama. Não sei se vocês estão Era, me vendo ainda. Ficou assim. Era o era quê, Mi? hospital Perdão. público? Era hospital público. Ah, E mas é como você isso, falou, né? Se não tem um acompanhante ali, fica difícil, né? Para poder estar auxiliando também. Tanto pela enfermagem, às vezes acaba sendo pouca equipe, né? Também, para estar dando aquela atenção, embora que é um pouco falta de atenção, né? Poderia ter, né? Como fala, ter ajudado de uma melhor forma. Com Talvez, certeza. né? Mas aí entra aquele fator, porque são vários pacientes ali para dar conta e acha que só vai dar conta só daquele. E não é, talvez é a questão da escolha, né? O que está mais grave naquele momento é o que tem que auxiliar, né? E talvez pode ser que teve um diabetes também para aquela lesão da, Nossa, assim. da perna, né? Da coxa ali, estava Assim, totalmente preta, talvez. em especial, esse paciente aí, ele não tinha diabetes. Ela estava preta porque ela necrosou. Então, de tanto ficar sem sangue, o tecido ficou isquemiado, depois necrosou. Mas agora você falou uma coisa muito importante. Esse paciente é jovem. Agora, coloca no paciente idoso que já tem uma pele friável. Coloca um paciente idoso que tem diabetes, que não tem uma circulação muito boa, que tem uma insuficiência renal, que já está fazendo um monte de medicamentos. E aí, Denise, você também tocou num assunto interessante. A gente é difícil falar, mas a gente mora num país onde a maior parte dos hospitais públicos vai ter um técnico, um enfermeiro para 30 pacientes e um técnico para 6, 7, 8 pacientes. Eu não sei se alguém aqui já foi técnico ou é técnico de enfermagem, mas imagina você ter que virar 8 pacientes, dar banho em pelo menos, chutando baixo, 3 pacientes, tendo que fazer medicamento de hora em hora para 8 pessoas. Então, assim, praticamente você vai ter que ficar 7 horas da manhã, você vai fazer os medicamentos, 8 horas você passa virando todo mundo que precisa, ou orientando, porque por mais que você saiba que você precisa virar, não é todo mundo que vira. Então você precisa orientar e ter certeza que a pessoa virou. Depois tem que dar banho, depois já tem que fazer virar de novo. É impossível. É impossível. As pessoas podem falar, mas a gente tem o SUS e ele funciona. Sim, ele funciona, mas ele precisa melhorar muito, muito, muito. A gente tem muito caso assim, isso não é raro de acontecer. E, de novo, não é obrigação do técnico de enfermagem, é obrigação de todo mundo que vê esse paciente. De falar, oi, tá virado há quanto tempo? Ah, tem que virar para não abrir machucado no bumbum. Gente, a gente tá tudo bem, nós ainda somos orientados da área da saúde. Mas até a gente, e eu acho que às vezes o profissional da saúde é pior, porque a gente acha que sabe tudo. Então, falar para o paciente virar, ter certeza que o paciente virou, já foi incrível. Paciente com acompanhante já é muito mais difícil. Hospital público, além desse problema da equipe, ainda tem todo um problema familiar, estrutural e social, do tipo, não posso parar para cuidar da minha mãe e virar lá minha mãe de 2 em 2 horas porque eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho o que comer. Então, Professor, é isso que a gente está falando. Oi, Duda. geralmente eles falam que para ter acompanhante tem que ser acima dos 60 anos. Antes que isso, menos que isso, eles não deixam ter acompanhante, mesmo estando daquele jeito internado. Ó, Eu falo porque
Eu ficava no hospital direto e eu via isso acontecer. Em hospital, aliás, perdão, em hospital não, em terapia intensiva, é quase que é obrigado você a ter um acompanhante. Porque se você não tiver, você está abandonando alguém. E, lógico, se for menor de Uhum. idade, não vamos nem entrar nisso, mas se for É. maior do que 60, eu acho que agora está em 65, mas enfim, vamos colocar 60, é obrigatório, tem que ter. Assim, Porque se você não tiver, assim. a assistente social vai entrar em contato com a família e vai falar, por que, que não tem ninguém aqui? Tem que ter. Para acompanhante de unidade de internação, aí vai entrar um pouquinho mais na regra de cada hospital. Vamos colocar no melhor dos mundos, aquele hospital bom, tudo. Tem acompanhante, tem acompanhante que é pago para ficar, e tem também o familiar que fica realmente, e enfim, qualquer um que fica, nossa, ajuda muito, muito, muito. Por mais que seja uma pessoa que só tá ali, igual uma planta, tá tudo bem, pelo menos ela tá ali, pelo menos ela vai ver se aconteceu alguma coisa, você pode falar com ela. Aí vamos baixando um pouquinho, aumentando os problemas. Realmente, pacientes com menos do que 60 anos não é obrigação. De repente pode ficar um pouco mais solto. E aí vai ficar dependendo da equipe do hospital. No hospital mediano, eles vão tomar esse cuidado, eles vão observar isso, vão tentar virar. Mas lógico que falha pode acontecer. Imagina, basta um dia ter uma intercorrência e a enfermeira não conseguir voltar para virar o paciente. Basta um dia um paciente, sei lá, morrer do lado e você não conseguir parar para dar assistência para todos. Então, e aí a gente, lógico, vai chegar no hospital, que é o caso desse paciente, que não tinha técnico, não tinha um enfermeiro, fisioterapia não conseguia atender todo mundo e não tinha acompanhante por questão social mesmo. A família não era daqui e é isso, sabe? E acontece isso do paciente. Imagina, para aparecer uma lesão daquela em 2 semanas, com certeza esse paciente ficou mais de 24 horas ali na mesma posição. Verdade. Então, assim, para a vida, mudança de decúbito não é responsabilidade do físio, não é responsabilidade de ninguém. É de todo mundo. É obrigação de todo mundo. Orientar, conversar e ajudar a mudar o Só que decúbito. não tem, que não pode ficar um acompanhante. Né? Como que a pessoa pode, o familiar pode se posicionar diante disso? Legal. Na UTI, a gente vai ter uma coisa que ajuda. Na UTI, eles não vão ficar com tantos profissionais. Aliás, perdão, com tantos pacientes. Então, um técnico aí numa UTI excelente vai ficar 1 para 1. Numa UTI mais ou menos, 1 para 2, no máximo 1 para 3. E aí com 3 pacientes você consegue fazer algumas coisinhas, mas lógico, escapes podem acontecer e problemas vão aparecer. O que como familiar você pode fazer, mesmo indo só nas visitas de vez em quando, acho que uma coisa tão simples que já ajuda tanto é, primeiro, conversar com a equipe, lógico que vai ajudar bastante, mas toda vez que você for, olhar os pontos que podem dar mais lesão por pressão. Então, sacral, joelhos, quadril, ombro, escápulas, orelha. E, gente, de verdade, eu já vi pacientes muito bem cuidados, muito bem cuidados. E às vezes aparece porque o paciente é um idosinho de 90 e tantos anos. E, sei lá, às vezes em 5 minutos o paciente faz assim com a cabeça, a orelha dobra. Pronto. Você vai lá depois de 2 horas para desvirar, a orelha está quase caindo já. Acontece, mas não deveria acontecer. É totalmente evitável esse tipo de complicação. Então, como familiar, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é olhar. Olha, monitora, vê como é que estão as coisas. Faz uma massagem, se você puder, na região, sempre ajuda a aumentar a circulação. E olha, e conversa. Sabe, eu prefiro, como profissional de quem já trabalhou muito tempo em UTI, eu adoro aquele paciente, aquele acompanhante chato, que ele fala, não, eu sou chato mesmo e tal. Mas tem que ser, é bom. É bom porque o paciente melhora. Eu prefiro que o médico e a enfermeira falem, nossa, de novo a família do seu João que está aqui enchendo o saco porque querem que a gente mude. Muda. Pelo menos assim resolve, ajuda. Melhor do que aquele que fica meio largado, sabe?
Gente, de novo, não coloca na cabeça que é sempre um paciente idoso que não sabe o direito o que está acontecendo. Não, isso acontece com o paciente que está acordado. O paciente que sabe 100% o que está acontecendo com ele, e ele só não anda, porque eu não quero. Não quero sair da cama hoje, não. Acordei com preguiça. Não, eu tô doente, eu não preciso andar. Infelizmente, isso também não é raro de acontecer, não. Acompanhante ajuda de tanta forma diferente. Horário de medicamento, de banho, ixi. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? E quando acontece esse caso de o paciente não querer andar, né? Você respeita esse momento dele, tudo, mas depois tenta de novo. Isso quando ele te xinga de tudo que é nome, já vem aquele inferno de novo. Uma paciente fez isso no hospital comigo. A gente precisava tirar ela um Ai, pouco da gente. cama, né? A professora Uhum. falou, né? Tenta tirar ela da cama um pouco. Aí a gente foi, eu e mais uma outra menina, ela xingou a gente de tudo que é nome. Lá vem esses infernos querendo me tirar de novo. E aí a gente respeitou. Depois fomos lá, conversamos com ela e ela acalmou. Aí ela conseguiu, mas mesmo assim tem hora que é difícil, sabe, para tirar esses pacientes mesmo. Né? E é que nem você falou, é o melhor resultado que a gente tem, né? Para estar ajudando eles, para estar auxiliando eles, para eles terem uma melhora até mais rápido, né? E para eles é ruim, né? Porque acho que o corpo está doendo do pé à cabeça, né? Sim. Tá. Então, dores daqui e dali é meio complicado, para falar a verdade, mas tem que ter muita paciência, muito amor. Pessoal, eu vou falar pra vocês. Eu não sei se foi a única, mas que eu me lembro sim. Mas certamente foi a última vez que eu bati boca com o paciente. Não sei se eu já contei pra vocês. Ah, até ferviu o sangue aqui agora de lembrar dele. É um senhor de 96 anos. Gigante. Ele tinha feito uma cirurgia de prótese de quadril. Bem alto, assim. Altura, não gordo, mas forte. Um senhorzinho que você olhava, você falava, pô, esse senhor com 96 anos fazendo tipo de cirurgia, mais 10, 15 anos pra você de garantia. Fácil. Vai longe, sabe? E aí eu fui no primeiro dia. Eu lembro muito bem que ele fez uma cirurgia numa quarta-feira. Eu cheguei. Gente, reabilitação de quadril é papum, sabe? É operar de manhã, à tarde você tem que andar. Vai andar, vai ficar em pé, vai fazer, vai viver. Chega. Enfim. E aí ele fez a cirurgia, mas não estava acordando muito bem da cirurgia, da anestesia, e foi para UTI com a gente. Era o leito 5, olha só como traumatiza. E aí eu falei para ele, oi, bom dia, boa tarde, não lembro direito, a gente precisa ficar em pé, porque o senhor... Enfim, fiz toda a avaliação bonitinha, conversei com o tiozinho, bati mau papo, virei amigão, gostei muito dele. Mas aí eu falei, a gente precisa ficar um pouco em pé, porque o senhor fez uma cirurgia muito grande, e o senhor precisa ficar em pé, porque o tratamento é esse. A resposta dele foi, não. Não, porque eu tô com dor, porque eu fiz uma cirurgia, blá blá blá. Você sabia que eu fiz uma cirurgia? Ficou falando. E eu falei, eu sei que o senhor fez uma cirurgia, mas o senhor precisa ficar em pé por conta disso, porque senão vai prejudicar, vai piorar. E ele é daqueles bem incisivos para falar não. Ele falou, não vou ficar em pé. Como eu ia ficar o dia inteiro com ele, eu falei, tá bom, daqui a pouquinho eu volto e a gente tenta ficar em pé. Passou umas horinhas, eu voltei. E ele começou a manter, não vou ficar em pé, não vou ficar em pé. E assim, eu tava com muita calma. Ele foi muito grosso, muito estúpido. Aí eu peguei e falei, tá bom, o senhor fica então mais um pouquinho aí. Eu lembro que no outro dia de manhã ele também estava comigo e eu falei de novo, o senhor precisa ficar em pé. Já fez 24 horas a cirurgia, se o senhor não ficar em pé, vai começar a complicar. E você já vai começando a mudar o tom. Já não é do tipo, olha, vamos ficar em pé, vai ajudar. Não, o senhor precisa ficar em pé, senão o senhor vai morrer. Tem que ficar em pé, senão vai complicar, vai dar isso, o senhor precisa ficar em pé. E ele todo ignorante, todo grosso. Eu lembro que no finalzinho da manhã, já tinha feito mais de 24 horas, eu falei de novo, o senhor precisa ficar em pé, a gente precisa andar, senão o senhor vai ter uma trombose, senão o senhor vai ter uma complicação no coração, olha como sua perna já está inchada. Ele foi super ignorante comigo.
Aí ele falou, eu lembro muito bem dessa frase que está presa na minha garganta. Ele falou assim: se Deus quiser, eu vou ficar em pé. Aí eu falei: sim, se Deus quiser, o senhor vai ficar em pé. Mas o senhor concorda comigo que também, se o senhor não fizer a sua parte e eu não fizer a minha, não tem como? Aí ele falou: não, você é uma pessoa de pouca fé. Eu vou ficar em pé e não vai ser agora. Porque agora eu tô cansado. Ah, gente, ele teve um trombo. Ele teve um trombo e faleceu por culpa da teimosia dele. Então, foi a última vez que eu bati boca com o paciente, de ficar nervoso, de falar: pelo amor de Deus, vamos ficar em pé. Eu ainda contei para ele aquela história, não sei se vocês já escutaram da Bíblia, do que Deus mandou, não sei se é da Bíblia, mas enfim, eu acho que não, que Deus mandou, que o cara tá numa ilha deserta e ele pede ajuda para Deus, e Deus manda o barco, manda não sei o quê, e fala: não, mas Deus vai Já. mandar. Eu falei para ele toda essa história. E aí ele falou: não, mas eu vou ficar em pé se Deus quiser. Eu falei: sim, mas o senhor também tem que fazer a sua parte. Eu tô aqui fazendo a minha parte. Se Deus quiser, eu vou te ajudar, mas o senhor tem que fazer, me ajuda. Para quê? Eu ainda tenho lembro que eu puxei, que eu segurei, mas ele não quis. Então, é ruim para nós da área da saúde quando você sabe que uma coisa tem jeito, é totalmente tratável, mas a pessoa não quer. É ruim porque quem manda? É a pessoa. Sabe, eu podia. E eu tentei ainda puxar ele meio, mas ele não quis, ele não queria e tá tudo bem. Ele teve o que ele quis ficar quieto e ele ficou quieto. Então é difícil pra gente, como profissional da saúde, muitas vezes forçar. Vontade de colocar um fio desencapado ali na cama para dar um choque de vez em quando, para ele dar um pulo? Tenho, mas não pode. Não esquece que ali a gente tem que fazer a vontade da pessoa, não a nossa. É o direito, né, do outro, né? Até estava vendo É uma isso. passagem que fala isso, né? Por mais que a equipe está ali, está tentando ajudar, estamos fazendo a nossa parte, mas infelizmente a vontade do outro é o que prevalece. É a escolha do Exato. direito dele, né? Como Uhum. paciente, né? Lógico que é Infelizmente. muito mais fácil quando a pessoa toma o remédio na hora certa, quando a pessoa faz tudo direitinho e a pessoa fala: vamos andar? A pessoa fala: vamos, já andei hoje, mas vamos andar de novo. Pô, é sensacional, é uma delícia fazer terapia assim, quando a pessoa quer ajuda, sabe? Mas a pessoa pode negar também, olha só. A pessoa pode não querer. E só cabe pra gente o papel de falar: tá bom, e ajudar no que a gente pode. Eu acho que a parte mais difícil da área da saúde é aceitar a nossa limitação como profissional da saúde. A gente precisa fazer uma aula de cuidado paliativo. Mesmo. Tipo, Essa aula é boa. urgente. E eu quero fazer presencial, porque eu tô com um projeto de aula para vocês muito legal pra gente fazer uma Faça aula logo, por favor. presencial. Marca logo, agenda logo esse cuidado. Porque, olha, eu vou te Urgente. falar, o que aparece de cuidado paliativo, né? E para lidar, eu tô com dois casos assim, né, de vizinhos, né? E não é fácil, né? Mas tá indo, tá prosseguindo. Gente, e num caso desse, o que você falaria para um paciente que não quer levantar da cama? Vocês conseguiram ficar bem com vocês? Porque eu não fiquei, não. O paciente morreu. Eu fiquei péssimo, pensando: pô, se ele tivesse ficado em pé, será que não teria evitado? Vocês Ah, ficariam eu tranquilas? ficar tranquilo, a gente nunca fica. Como você falou, né? Você se sente impotente nesse momento, mas foi uma escolha, e essa escolha não estava no meu escolher, estava no escolher do outro. Então, eu tô olhando mais assim, né? É escolha do outro. Até que eu pude ir, mas o outro criou muro, não tenho como quebrar a barreira, né? Então, tem os protocolos, até dentro do hospital. Então, eu preciso seguir esses protocolos também, porque eu também não posso ir lá, catar ele e falar, vamos, né? Então, não é, né? Não é o meu pai, não é a minha mãe, é o outro. Porque quando é um pai, você consegue. Quando é a mãe, quando é um filho, né? Você consegue mostrar para ele a realidade. Ó, levanta, porque senão você vai morrer. Faça isso, porque é para o seu bem.
Aqui mesmo, às vezes para eu tomar um remédio ou para fazer uma inalação, pelo amor de Deus, faça essa inalação para você melhorar. Mas é escolha. O menino tem 24 anos, eu vou ficar com um inalador em cima dele? Não dá. Tá com crise de rinite, sinusite, não, mal tá conseguindo respirar direito. Faz uma inalação, vai te ajudar. Mas tem 25. E aí? Eu vou quebrar ele na porrada? Não dá. O Então, último, assim, quando é perdão. o outro, Uhum, infelizmente, a gente tem um protocolo e a gente tem que seguir. uhum, E eu vejo assim, no meu ver, vai acontecer isso muito, né, com vários uhum. pacientes que acontece, mas eu não posso carregar esse peso. A minha parte a gente faz, mostrar para ele que nós estamos ali para ajudar na melhor maneira possível, orientando, dialogando, mostrando para ele, né, até mesmo com uma mansidão, né? Não Perfeito. colocando impõe, né? Que nem você falou. A primeira vez você vai com uma mansidão, na segunda você aumenta um pouquinho o tom, mas mostrando para ele a realidade dele. Mas há um protocolo e não tem como quebrar isso, né? Infelizmente é o outro, não é o eu. Então a gente tem que respeitar esse outro, né? E nesse curso que você der, vai ser muito bom sobre isso, porque talvez a sua experiência vai nos ajudar até mesmo em vários outros momentos que a gente vai passar por isso, né? Então, não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Que nem eu te falei, eu tô com dois vizinhos, né, aqui na minha rua mesmo, né? Então, nesses cuidados, né? Mas não dá para tirar da cama, não dá, porque é escolha. Acha que vai morrer em cima da cama. Então tá tudo bem, de bom. Eu respeito, mas se eu puder ajudar, tô aqui para te ajudar. No momento que eu quiser, até aonde você queira. Mas não posso ultrapassar esse limite. Pessoal, esse tipo de discussão foi a última etapa do último processo de residência que eu acompanhei. Foi um caso parecido, não dessa forma, mas com esse mesmo plano, sabe? Um paciente em cuidado paliativo, recusando algumas coisas, mas você sabendo que tem como, sabe? É uma discussão que pode parecer muito boba e simples, mas eu vou convidar que vocês hoje façam reflete aí um pouquinho o que vocês fariam numa situação dessa. Olha só, se eu agora, tá? Eu tiver uma dor de barriga, eu posso não ir no médico, porque é uma opção minha. Só tô com dor de barriga, sabe? Tá tudo bem. Se ficar um mês com dor de barriga e eu não for no médico, a decisão ainda é minha. Se eu for no médico e ele descobrir que eu tô com câncer e eu não quiser fazer uma cirurgia, é uma escolha minha. Então, é 100% escolha minha, enquanto estou consciente, orientado, enquanto eu sei o que eu quero. É muito complicado tomar essa decisão quando você está frágil. Então, final de vida, você não tem capacidade para dizer que você quer ou não alguma coisa, ou enfim. Por isso que é importante decidir um pouco antes, quando as coisas ainda estão bem. Mas de modo geral, também tem que ser cuidado, também tem que ser oferecido um cuidado para a família. Então, é uma conversa que vale a pena se ter. Deixa eu aproveitar uma coisinha para vocês. Espera aí, deixa eu pegar uma imagem feia. Pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês. Como é que vocês estão para imagens feias? Posso colocar imagem feia? Manda uns joinhas aí para eu saber que tá tudo bem. Tá. Então vamos fazer uma aula diferente, um pouco. Eu usei essa foto exatamente para dar essa aula e vale bem a pena. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou só simplificar um pouquinho aqui a coisa, mas é mais ou menos assim que vai acontecer na vida real. Sim, peraí, que vocês já vão entender.
Ah, eu dou um chocolate para quem adivinhar o que é isso aqui. É uma pele. Então pensa assim, a gente tem epiderme, derme e tecido conjuntivo, tá? A epiderme está sendo produzida na derme, então aqui tem um pouquinho de vasos, aqui é onde sangra, é onde dói, aqui tem um monte de vasinhos. Epiderme é tudo tecido morto, mas é o que recobre. E tecido conjuntivo é onde tem vascularização. Se você for mais para baixo, você vai encontrar músculos, a fáscia, músculo, osso e por aí vai. Tá bom? Legal. Vamos dar um zoom out aqui. Pronto. Vamos aproveitar essa imagem porque não é todo dia que a gente vê uma coisa feia dessa e eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa. E aí a gente faz uma apunhalada rapidinho, tá? Então, ó, atualmente existem 5 classificações para uma lesão por pressão, tá bom? 5. Grau 1, 2, 3, 4 e não avaliável. Não é grau 5, é não avaliável, tá bom? Grau 1, você vai ter uma pele intacta com um ponto mais avermelhado, tá bom? Então, é uma manchinha vermelha. Uma manchinha vermelha, esse paciente aqui não tem nenhuma. Deixa eu ver se eu acho uma lesão por pressão grau 1. Bom, vou pegar na internet. Pronto. Achei. Uma lesão por pressão grau 1. Vamos dar um zoom aqui. Pronto. Isso aqui é uma lesão de pressão grau 1. Não tem uma lesão, a pele não está aberta, não está sangrando. E bom, antes disso, lesão por pressão é por você ficar muito tempo com uma pressão, tá bom? E aí, depois de um tempo, como você está pressionando, o sangue não chega, por isso fica branquinho. Mas se você depois ficar branquinho por muito tempo, vai começar a machucar. Machuca, inflama, e aí fica com esse tom mais rosadinho. Então, no grau 1, você vai ter uma lesão. Não vai ter nenhuma lesão, você vai ter uma inflamação. Vai ter uma lesãozinha ali em alguns tecidos vão ter se machucado, uma célula ou outra vai se machucar porque ficou sem sangue. Mas é uma pele bem vermelha. Tá bom? Legal. Isso é um grau 1. Um grau 2. Perdão, antes, perdão, meninas. Uma lesão por pressão, normalmente, ela também vai se manifestar com essa característica aqui, ó. Deixa eu pegar o branco. Ela vai se manifestar com essa característica aqui. Ou seja, ela vai ficando... não ficou muito bom do jeito que eu queria, não. Pera aí, meninas. Ela vai ficando aberta e grande. E aí ela vai afunilando e ficando mais profunda. Tá bom? Então, quer dizer, na pele ali de fora vai ficar grande, amplo, mas raso. E quanto mais para o meio da lesão, mais profunda ela vai ficando. Tá bom? Legal. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Espera só um minutinho, por favor. Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Eu acho que aqui ficou claro para entender isso. Então, lesão grau 1 vai ter alteração na coloração da pele. Normalmente vai ficar mais vermelha, vai ficar mais inflamada. Uma lesão grau 2, ela já vai começar a ter um pouco mais de lesão da pele. Então você já vai ter uma perda parcial da espessura da pele. Já vai ter um comprometimento da epiderme e ou da derme.
normalmente e da derme, mas normalmente ela é bem superficial. Parece mais um ralado, uma bolha, um machucadinho superficial. Isso daqui. Então, se eu fosse classificar essa lesão, tá? Essa mancha mais escura, vamos colocar um pouquinho mais aqui de escuro aqui. Pronto. Essa parte um pouco mais escura, daí é para dizer que é um grau 1. Um grau 2 é isso daqui, ó. Já tem um machucadinho, tá vendo? Parece que ralou. Parece que alguém esbarrou e arrancou um pouquinho da pele. Deu uma machucadinha. Um grau 2 também, você já não vai ter mais uma lesão, uma pele branquinha. Você já vai começar a ter uma pele branca. Aliás, perdão, não vai ter numa lesão grau 1, você vai ter uma pele vermelha. Numa lesão grau 2, você vai ter uma pele branca, um tecido branco, um pouco mais esquemiado já. Então, olha aqui em cima, uma lesão grau 2 bem grande. Ainda não abriu. Não, mas a pele já está machucada. E se já está branca desse jeito e não melhora, já esquemiou. Tá bom? Então, grau 1, pele intacta com vermelhidão. Usualmente sobre uma parte com osso. Grau 2 já tem uma perda parcial da espessura da pele. Já envolve derme. E normalmente é superficial, parece muito mais um arranhado, uma abrasão ou uma bolha. Ou uma lesão rasa. Nesse caso, por exemplo, uma lesãozinha mais rasa. Estágio 3. O que vai dizer que é um estágio 3 é que agora você já consegue ver a gordura subcutânea. Então, assim, epiderme no grau 1, derme no grau 2. No grau 3, já foi a epiderme, já foi a derme. O que você está vendo agora é a gordura debaixo da pele. Seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Aqui, aqui, pronto, olha aqui. A gordura todinha. Isso daqui é a gordura. Vamos classificar aqui. Eu vou colocar uns números em romano, tá? Então aqui eu colocaria 1. Aqui um 2. Aqui eu colocaria 2. Aqui eu colocaria um 3. Então, no grau 3, você já tem perda da pele, da epiderme, perda total, e já está expondo sua gordura subcutânea. Porém, ainda não está expondo os ossos, não está expondo o músculo, não está expondo o tendão, não está expondo órgãos, só está machucado a pele, tá? Então, o grau 3, o que separa, o grau 1 machuca a epiderme, o grau 2 machuca a derme, o grau 3 não tem mais pele, já está chegando na gordura. Não tem mais pele, então não tem mais tecido, não tem mais pelo, não tem mais nervo, só tem a gordura. Gordura não tem nervação. Grau 4. Você já perdeu a epiderme, você já perdeu a derme, você já perdeu a gordura. O que está agora exposto é músculo, é tendão, é osso. Seria isso daqui que a gente está vendo aqui no meio. Então, normalmente, uma lesão por pressão, ela vai de fora para dentro, sendo o centro normalmente mais grave do que a borda. Então, aqui o que eu estou vendo? Eu estou vendo toda a musculatura dorsal, eu estou vendo osso. Provavelmente isso daqui já é a sacral do paciente.
Tudo bem, gente, quanto a essa classificação? Alguma dúvida? Tá. Então, grau 1 a 5, sendo que os 4 graus são realmente de lesão. O grau 5 não é que vai arrancar o osso, vai arrancar o músculo ou alguma coisa assim. O grau 5 é isso daqui, ó. O grau 5 é um grau não classificável. É um grau não avaliável. É uma lesão que não pode ser classificada. Vocês conseguem me explicar por que essa lesão não pode ser classificada? Porque não foi feito um Por causa da exame para. necrose? Não foi feito um exame. Qual, perdão, a outra que vocês trouxeram? Por causa da necrose. Não Não dá entendi, pra ver perdão. direito. Ah, boa. Por que não dá pra ver? Perfeito. E um exame para verificar se ele é exame de sangue? Então, um exame de sangue não vai me mostrar nada. Então, ó, só para entender uma coisa, não dá para eu classificar, porque, vamos lá, vamos entender essa ferida. A gente sabe que o meio vai ficando mais profundo. Legal. Igual um lago. Só que o grau 1, ó, tá aqui. O grau 2, olha só, dá para ver o grau 2 aqui, ó, uma bordinha mais rosa com uma lesãozinha. O grau 3 é essa borda branca, ó, essa gordura em volta. Tá, então o 4 estaria aqui embaixo. Não, não dá para saber. Isso daí é uma pele morta, um tecido morto. Se eu arrancasse isso, o que eu veria? Não sei. Talvez eu visse um grau 3 indo até o meio. Talvez eu visse o fêmur. Talvez eu visse nada. Talvez eu visse só a gordura mesmo. Talvez seja só uma casca de gordura que está necrosada. Não dá para saber. Então, ela é não classificável porque eu não sei o que está aí dentro. Então, por que eu não tiro e classifico? Porque se eu tirar é uma porta de infecção. É uma pele que está morta. Ela está morta. A tendência dessa pele é sair. O corpo vai cicatrizar ao redor. Se tudo ocorrer perfeitamente, o corpo cicatriza, faz uma pele, um tecido de fibrina ali dentro da ferida, e depois de um tempo essa casca simplesmente cai. Cai não, né? A gente vai tirando aos poucos. Mas não dá pra gente saber. Então, ela pode ser um grau 1, 2, 3 ou 4 aí no meio. Lógico, provavelmente parece ser um 4. É mais provável que seja um 4 do que seja um 1. Mas não dá para saber. Então, não faz nada? Não. É proteger, é continuar mudando decúbito e esperar o corpo cicatrizar. Só que aí vai ter uma outra situação que também é bem problemática. Deixa eu voltar para essa lesãozinha aqui, que ela é mais bonita. Se eu manter isso daí aí, primeiro, tá morta essa pele. Isso gera fator de necrose do corpo. O corpo tá tentando tirar essa lesão daí. Ele tá tentando produzir alguma coisa para tirar isso daí. Ele tá tentando quebrar essas células, essa carne morta. Segundo, isso tá morto. Isso daí para virar uma infecção é um tropeço. Então, isso é um problema. E tem mais uma coisa. A presença dessa coisa aí não deixa o sangue chegar direito, não deixa o sangue cicatrizar, não deixa o tecido cicatrizar direito. Então imagina ali ao redor tá vivo, tá bonito, então tá precisando cicatrizar. Uma das coisas que a gente pode fazer é tirar isso. Tem um procedimento que chama debridamento. É debridar. É tirar. Ou desbridamento também, tá? Os dois estão corretos. Basicamente é retirar um tecido morto ou danificado ou infectado, sabe? É falar, não, realmente, deu perca total. Vamos tirar. E aí, por exemplo,
Deixa eu mostrar uma foto aqui para vocês. Pronto. Vou dar um zoomzinho para não ficar tão feio. O que a gente faz é tirar. É retirado a pele morta. Tira-se essa âncora que está atrapalhando a cicatrização. O sangue, olha só como está sangrando na segunda imagem. Está sangrando porque está vivo, está bem, está tudo certo, tem que sangrar mesmo. Coloca-se um tecido, tem várias formas. Dá para você fazer um curativo a vácuo para tirar toda a sujeira que vai drenar daí. Tem uma coisa meio nojenta de falar, mas funciona muito bem. Vocês já ouviram falar de tratamento com larva? Ai, gente, desculpa quem está comendo aí agora. Larva de bicho, de mosca, elas comem carne morta. Mas elas Já não. daquele de, se não me engano, fala que é da laranja ou da goiaba, né? É um dos dois que ajudam. Na verdade, ela é de carne mesmo. O que ela faz? Essa larva, ela come carne. Só que ela só come carne morta. Ela não come carne viva. Porque ela não come. E pronto. Então, o que você poderia fazer? Gente, assim, uma coisa é ter miíase. É larva de mosca, que a mosca vai, pousa e vira uma infecção feia. Muito feia. Outra coisa é você pegar larvas que só comem carne morta e colocar aí. Elas vão comer toda a carne necrosada. Quando acabar a carne necrosada, elas não vão comer a carne saudável e acabou. É uma forma de você tratar. Hoje em dia não é mais tão utilizada, mas é uma ferramenta sim. Você pode considerar sim. Tá bom? E aí, pronto, resolve. Mas fato é, você precisa tirar o tecido que está morto para o sangue chegar. O sangue chegando, ele cicatriza. É importante lembrar que a pele, a derme, imagina, os nervos, os vasos, isso nunca mais vai voltar a ser como era antes, não tem como. E ainda que a pele é um dos tecidos que mais cicatriza, mas não tem como cicatrizar, não tem mais pele para cicatrizar. Então o que vai acontecer aí vai ficar um buraco, esse buraco vai ser tampado por tecido de fibrose, de fibrina, como se fosse uma cicatriz bem grande, não vai ter sensibilidade, não vai ter inervação, não vai ter suor, não vai ter pelo, mas vai ter um tapa-buraco que vai evitar que a infecção entre. Além disso, também dá pra gente considerar poxa vida, esqueci a palavra, um transplante de pele. Dá para você considerar colocar uma pele de uma doação, de doação de outra pessoa mesmo, ou fazer um retalho, se possível, da própria pessoa. Dá para pensar até em doação de um implante não deixa de ser, mas uma enxertia de peixe ou de algum outro couro equivalente para tampar esse buraco. E de novo, a ideia não é ficar perfeito, a ideia é tampar buraco, para evitar que a infecção entre, que vire um problema, enfim. Que todo aquele problema aconteça. Seria parecido com as técnicas da área de queimado, né? Exatamente, é verdade. A de queimados também tem o intuito de tirar a pele morta, mas também tem o intuito de tirar sujeira. Ele se usa mais enxerto, né? Tira da barriga ou da perna, da coxa, né? Para Perfeito. poder estar fazendo. Perfeito. Tem uma técnica que chama zetotomia, que basicamente é você fazer um Z e tirar a parte morta e juntar as pontas do Z, sabe? Como se fosse um zíper fechando um zíper. Funciona muito bem. E quando a pessoa tem uma doação de pele, por exemplo, salva mesmo uma vida. E de novo, a ideia não é ficar bonita, não vai ficar perfeito, a gente sabe, mas pode evitar uma infecção. Hoje em dia já tem muito mais técnicas para isso. Tem desde de
peixe, como acho que todo mundo ficou um pouco mais famoso porque é chocante, mas tem espuma hoje em dia, tem curativos bem legais e bem interessantes que podem substituir. Então, de novo, a ideia é cobrir, a ideia não é, ó, não vai ficar perfeito, não vai, mas pelo menos vai tampar um buraco. Nossa, achei uma foto bem legal. Esse é uma queimadura, né? É, esse É, eu já é. tive assim na minha perna, Ó, me queimei com óleo caramba, sério, Dê? há Precisou, muito tempo atrás. precisou fazer enxertia? Não precisou fazer enxerto, não, Hum, mas tirou a camada, tudo, né? Uhum, Foi uhum. demorado um pouco, né? Mas graças a Deus passou. Ah, que bom. Não foi fácil, não. Até hoje eu lembro da dor. Eu tenho uma no meu dedo. Deixa eu ver. Eu cortei meu dedo, ó. Cortei ele reto. Aí eles fizeram um cortinho daqui e esticaram pra cá. Aí ficou um Y. Eu esqueci que eu tinha no dedo, fica mais fácil pra mostrar. Pode ser em Y, pode ser em Z, pode ser em V, que você pega o V e roda, ou o que for. Mas a ideia é aproveitar a própria pele do paciente, se possível. Na região posterior, normalmente dá. Como esse caso aí, parece que é uma. Ó, parece que ele cortou dos dois lados, esticou a pele e cobriu. Nesse caso, é a própria pele do paciente. Quando possível, é muito bom. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que daria para ser feito é corta um pedação aqui e tira aqui. Aí depois você pega essa parte daqui e arrasta para cá. Como é o bumbum, tem bastante pele ali sobrando, você dá uma cobrida. Tudo bem, gente. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Ó, 100% da aula foi assunto que vocês foram trazendo. Lembrando que esses assuntos também vão ser cobrados de alguma forma, com certeza, em algum momento da vida de vocês. Então é bom terem isso tranquilamente assim na cabeça. A gente vai fazer a aula de paliativo sim. Vai ser bom para a gente discutir isso de até que ponto vale o que eu quero fazer e até que ponto vale o que você quer fazer. Eu, como profissional da saúde, quanto de autonomia eu tenho sobre sua vida, sobre você vai fazer a cirurgia assim. Chega por hoje? Muito obrigado, pessoal. Obrigado por terem vindo. Pessoal, o hospitalar desse